Algo está acontecendo. E muitos estão olhando, mas poucos estão realmente percebendo. O mundo celebra avanços tecnológicos, acompanha missões espaciais, exalta a capacidade humana de romper limites e alcançar distâncias que durante séculos pareceram impossíveis. A exploração espacial voltou ao centro das atenções internacionais, e a própria missão Artemis II reacendeu diante dos olhos do mundo essa fascinação pelo céu, pela conquista, pelo poder, pela ideia de que o homem sempre pode ir além. CNN Brasil. Mas eu te pergunto, ir mais longe significa enxergar melhor? Subir mais alto significa compreender mais profundamente? O homem aprende a atravessar a escuridão do espaço, mas continua fugindo da luz que revela o seu próprio coração. Ele mede distâncias entre a Terra e a Lua, calcula trajetórias, vence desafios técnicos, supera marcas históricas e ainda assim, muitas vezes, permanece sem discernir aquilo que realmente importa. Isso tem explicação, mas também tem significado. E é exatamente por isso que você precisa observar com cuidado. NASA. Quando vocês contemplam os céus, costumam pensar em progresso. Quando leem manchetes sobre tecnologia, costumam pensar em poder. Quando veem a humanidade romper barreiras, costumam pensar em glória. Mas eu quero conduzir você a outra pergunta. O que acontece com um mundo que amplia sua capacidade de alcançar o alto, mas não amplia sua disposição de ouvir a verdade? Poucos percebem isso, mas nem todo deslumbramento produz sabedoria. Nem todo avanço produz consciência. Nem toda conquista exterior revela maturidade interior. Leia comigo. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. E mais adiante, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Apocalipse 1:17-18. Antes que o ser humano sonhasse em tocar os céus, eu já reinava sobre tudo o que existe. Antes que foguetes cruzassem a atmosfera, antes que câmeras registrassem novas imagens do espaço profundo, antes que a ciência alcançasse feitos impressionantes, eu já era. E continuo sendo. O problema não está em observar a criação. O problema começa quando a criação fascina mais do que o Criador. NASA. Preste atenção nisso. Apocalipse não foi dado para alimentar curiosidade vazia, mas para despertar percepção espiritual. E quando você vê um mundo maravilhado com aquilo que consegue construir, lançar e controlar, vale refletir. Essa geração está apenas avançando tecnicamente ou está também se tornando espiritualmente mais sensível? Está aprendendo a reconhecer sua dependência ou está apenas refinando sua autoconfiança? Essa diferença muda tudo. Eu não digo isso para que você tema a tecnologia. Eu digo isso para que você não seja hipnotizado por ela. Eu não digo isso para que você rejeite o conhecimento. Eu digo isso para que você não transforme capacidade em ídolo. Porque existe algo aqui que não pode ser ignorado. Toda geração é testada não apenas pelo que consegue fazer, mas pelo que decide reverenciar. E um coração impressionado com poder, mas vazio de reverência, continua em perigo, mesmo cercado de conquistas admiráveis. Observe com cuidado o que esta notícia desperta em você. Admiração? Curiosidade? Encantamento? Tudo isso pode ser natural, mas não pare aí. Deixe essa observação conduzir você a algo mais profundo. Quando o céu volta a ocupar o centro das atenções humanas, talvez seja a hora de perguntar não apenas até onde o homem pode chegar, mas se ele ainda sabe se curvar diante daquele que tem todas as coisas em suas mãos. E enquanto seguimos nessa reflexão, inscreva-se no canal para continuar comigo até o fim, porque o que parece apenas uma notícia pode se tornar um chamado importante ao discernimento. Agora continue comigo, porque isso precisa ser lido com atenção. Leia comigo. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3:1. Observe essas palavras com cuidado. Eu não disse que não havia obras. Eu não disse que não havia movimento, nem atividade,
nem aparência de progresso. Pelo contrário, havia obras, havia movimento, havia algo visível o suficiente para gerar reputação. Tens nome de que vives. Ou seja, aos olhos do mundo havia vida, havia relevância, havia avanço. Mas então vem a revelação que poucos estão dispostos a encarar. E estás morto. Você percebe a profundidade disso? Um sistema pode funcionar e ainda assim estar espiritualmente vazio. Uma geração pode avançar e ainda assim estar desconectada da verdade. Uma humanidade pode alcançar o espaço e ainda assim não alcançar discernimento. Isso muda a forma como você enxerga tudo. Quando você lê uma notícia sobre avanços tecnológicos, sobre conquistas impressionantes, sobre o homem rompendo limites históricos, eu te pergunto, o que você avalia primeiro? O impacto externo ou a condição interna? O que está sendo construído ou o que está sendo negligenciado? Porque existe algo aqui que muitos ignoram. Nem toda evidência de progresso é evidência de vida. Leia novamente. Conheço as tuas obras. Nada passa despercebido, nem aquilo que o mundo aplaude, nem aquilo que é feito em silêncio, nem aquilo que se torna manchete global. Tudo é visto, tudo é conhecido, mas o olhar que revela a verdade não se impressiona apenas com resultados visíveis. Ele discerne a essência, e é aqui que a reflexão se torna pessoal. Você vive em uma época que valoriza desempenho, inovação, avanço, reconhecimento. Uma época que mede sucesso pelo que pode ser exibido, publicado, celebrado. Mas eu te pergunto diretamente, como está a sua vida além da aparência? Existe apenas movimentos ou existe vida real? Poucos percebem isso, mas é possível estar cercado de evolução e ainda assim estar espiritualmente adormecido. É possível participar de uma geração que rompe barreiras e, ao mesmo tempo, ignorar aquilo que sustenta a própria existência. Isso não é sobre tecnologia, é sobre prioridade, é sobre percepção, é sobre o que ocupa o centro do seu coração. Observe com cuidado. Quando o ser humano aprende a dominar ambientes extremos, como o espaço, ele demonstra capacidade. Mas quando ele deixa de examinar a si mesmo, ele revela negligência. E essa negligência não aparece nas manchetes. Ela não viraliza, ela não impressiona, mas ela transforma tudo silenciosamente. Preste atenção nisso. O perigo não está apenas no que o homem faz, mas no que ele deixa de buscar enquanto faz. E agora eu te faço uma pergunta que exige sinceridade. Você está apenas acompanhando os avanços ao seu redor? Ou está permitindo que essa realidade te leve a uma reflexão mais profunda sobre quem você está se tornando? Escreva nos comentários a sua percepção. Quando você vê o mundo avançando dessa forma, isso fortalece a sua consciência ou te distrai do que realmente importa? Observe com ainda mais atenção, porque agora a questão deixa de ser apenas o que está acontecendo no mundo e passa a ser o que está acontecendo dentro de você. Uma geração inteira pode se acostumar a admirar conquistas, sem jamais questionar a direção. Pode celebrar velocidade, sem discernir o destino. Pode se encantar com o que é possível fazer e esquecer completamente de perguntar se deveria. Leia comigo. E vi, e eis um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. Apocalipse 6:5. Poucos percebem isso, mas a balança não representa apenas medida, ela revela avaliação. Ela fala de peso, de valor, de equilíbrio. E quando você observa um mundo cada vez mais avançado, mais tecnológico, mais capaz de controlar, calcular e expandir, essa imagem se torna ainda mais profunda, porque tudo está sendo pesado. Não apenas recursos, não apenas progresso, mas escolhas, prioridades, corações. Isso muda tudo. Você está vivendo em um tempo onde quase tudo pode ser mensurado. Desempenho, dados, alcance, resultados. Mas existe algo que não pode ser medido por máquinas, nem por sistemas, nem por inteligência humana. E ainda assim, é o que mais importa. O estado do coração.
E é aqui que muitos se perdem. Porque enquanto o homem desenvolve ferramentas para explorar o universo, ele evita encarar aquilo que existe dentro de si. Enquanto busca respostas fora, ignora perguntas essenciais dentro. Enquanto amplia seu domínio sobre o que é visível, negligencia completamente o que é invisível, mas eterno. Preste atenção nisso. Não é a capacidade de chegar mais longe que define uma geração. É a capacidade de permanecer consciente enquanto avança. Eu te pergunto com firmeza, o que está guiando suas escolhas hoje? É o fascínio pelo que o mundo oferece, ou o discernimento sobre o que realmente tem valor? Você está sendo conduzido por curiosidade ou por consciência? Porque existe um risco silencioso em tudo isso. Quanto mais o homem se impressiona com o que consegue fazer, menos ele sente necessidade de depender. E quanto menos ele depende, menos ele busca. E quanto menos ele busca, mais distante ele se torna da verdade que poderia transformar tudo. Isso não acontece de forma repentina, acontece aos poucos, de forma quase imperceptível, como alguém que continua caminhando, sem perceber que está se afastando. E é exatamente por isso que este momento exige despertar. Não um despertar coletivo baseado em medo, mas um despertar individual baseado em consciência. Porque no meio de avanços, conquistas e descobertas, a pergunta continua ecoando, silenciosa, mas firme. Você está apenas acompanhando o movimento ou está discernindo o significado? Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa parar e refletir. Porque às vezes tudo o que uma pessoa precisa é de um momento de consciência para mudar completamente sua direção. Agora, observe com ainda mais profundidade. Porque existe algo no texto que muitos leem, mas poucos realmente enxergam. Leia comigo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Apocalipse 3:3. Perceba, eu não estou falando com quem nunca ouviu. Estou falando com quem já recebeu, com quem já teve acesso à verdade, com quem já foi exposto à luz, mas com o tempo permitiu que outras coisas ocupassem o lugar central. Poucos percebem isso, mas o maior risco não está na ignorância, está na familiaridade sem transformação. Uma pessoa pode ouvir e não guardar, pode conhecer e não praticar, pode lembrar e ainda assim não valorizar. E então, aos poucos, aquilo que antes era essencial se torna secundário. Isso acontece de forma silenciosa. Não é uma rejeição explícita, não é uma decisão dramática. É uma substituição gradual. E é aqui que essa geração precisa prestar atenção. Porque enquanto o mundo se enche de novas conquistas, novas descobertas, novas possibilidades, muitos estão, ao mesmo tempo, se esvaziando daquilo que já haviam recebido. Estão trocando profundidade por distração, verdade por estímulo, consciência por entretenimento. Isso muda a forma como você enxerga tudo, porque o problema nunca foi o avanço em si, mas o que ele passa a ocupar dentro de você. Preste atenção nisso. Aquilo que prende a sua atenção começa lentamente a moldar o seu coração. E então eu te pergunto com clareza, o que tem ocupado seus pensamentos com mais frequência? O que desperta mais o seu interesse? O que você busca primeiro? Aquilo que informa ou aquilo que transforma? Porque existe algo aqui que não pode ser ignorado. Quando você deixa de guardar aquilo que ouviu, você não perde apenas informação. Você perde direção. E sem direção, qualquer caminho parece aceitável. Qualquer avanço parece suficiente. Qualquer conquista parece significativa, mas não é. Leia novamente. Guarda-o. Isso exige intenção, exige decisão, exige prioridade. Não acontece automaticamente. Não acontece no meio da distração. Não acontece enquanto tudo compete pela sua atenção. E é exatamente isso que torna esse momento tão decisivo. Você vive cercado por estímulos, cercado por novidades, cercado por coisas que disputam o seu foco a todo instante. E no meio de tudo isso, aquilo que é eterno não grita, não força, não compete, mas continua disponível.
E a pergunta agora se torna ainda mais direta: você ainda guarda aquilo que já recebeu? Ou permitiu que isso fosse substituído? Se essa reflexão tocou você de forma mais profunda, salve este vídeo e envie para alguém que talvez esteja precisando lembrar daquilo que um dia já foi importante, mas que aos poucos foi ficando para trás. Agora, permaneça comigo até o fim, porque tudo converge para este ponto. O mundo continua avançando. Novas missões são planejadas. Novas tecnologias surgem. Novas fronteiras são exploradas. E mais uma vez, os olhos da humanidade se voltam para o alto, para o espaço, para aquilo que parece grandioso, distante, quase infinito. Mas existe uma pergunta que permanece, silenciosa, constante e impossível de ignorar. Enquanto você observa tudo isso, para onde está voltado o seu coração? Leia comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Apocalipse 3:20. Perceba a profundidade disso. Enquanto o homem tenta abrir caminhos para o desconhecido, eu continuo batendo à porta do que é mais conhecido, o coração humano. Enquanto se investe tempo, energia e inteligência para alcançar o espaço, muitos ainda não abriram espaço dentro de si para aquilo que realmente transforma. Isso muda tudo, porque no final, não será sobre até onde você conseguiu chegar. Será sobre o que você permitiu entrar. Não será sobre o que você conquistou fora, mas sobre o que foi formado dentro. Poucos percebem isso, mas o maior convite nunca foi para explorar o universo. Sempre foi para responder à verdade. E esse convite não vem com espetáculo, não vem com manchetes, não vem com aplausos. Ele vem de forma simples, mas decisiva. Se alguém ouvir, isso exige atenção. E abrir, isso exige escolha. E é exatamente aqui que tudo se define. Porque você pode viver em meio a uma geração que faz história. E ainda assim, ignorar o momento mais importante da sua própria vida. O momento em que você decide responder. Observe com cuidado, porque isso muda a forma como você enxerga até mesmo as notícias que vê. Não é apenas sobre o que está acontecendo no mundo. É sobre o que está sendo revelado dentro de você enquanto você observa. E agora, a pergunta final não é sobre tecnologia. Não é sobre avanço. Não é sobre espaço. É sobre resposta. Quando você vê tudo isso, quando você lê essas palavras, quando você sente esse chamado, você vai continuar apenas observando, ou vai abrir a porta? Quero saber sua percepção sincera. Quando você observa essa notícia e lê essas palavras do Apocalipse, o que passa pelo seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo falou com você, o seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.